sabe o que precisa fazer. Você sabe qual é o certo, qual é o errado, você sabe qual é a melhor alternativa, a melhor decisão. Você sabe que você precisa fazer atividade física, se alimentar direito, beber água, ser cordial, educado com as pessoas, não ser grosseira. Você sabe muito bem qual é o correto, você sabe muito bem o que precisa ser feito. A grande questão é, se a gente sabe o que precisa ser feito, por que a gente não faz na nossa vida, no nosso dia a dia? E é justamente isso que eu quero te explicar no vídeo de hoje, porque isso tudo está presente na nossa vida com muita força. Então fica comigo até o final que você vai conseguir entender um pouco melhor por que isso acontece, por que a gente sabe o que precisaria fazer, mas a gente não faz de fato aquilo nos nossos dias, na nossa rotina, enfim, na nossa vida como um todo. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla e aqui você vai encontrar um aglomerado de assuntos necessários para sua evolução, para o seu desenvolvimento como um todo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão abaixo e já se inscreve, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Bom, então vamos lá. Provavelmente você já se pegou pensando por que você não faz aquilo que você sabe que você deveria fazer. Basicamente, a gente sabe que a gente não deve gritar com as pessoas, que a gente não deve responder tudo o que passa na nossa cabeça, que a gente deve fazer atividade física, que a gente deve cultivar os bons hábitos, que a gente deve se desenvolver, que a gente deve... Enfim, a gente sabe que a gente precisa fazer um monte de coisa. Mas aí quando a gente vai passar um pente fino na nossa própria rotina, a gente percebe que a gente não está fazendo nada dessas coisas e que basicamente tem muita situação passando batida, que a gente sabe qual é o certo, mas que a gente está tomando a decisão pelo errado, pelo duvidoso, por aquilo que não necessariamente será a melhor escolha para nossa vida. E você já parou para pensar por que isso acontece? Já parou para pensar por que a gente sabe tanta coisa e aplica tão pouco na nossa vida? Um bom exemplo é quando a gente compra um curso, né? A gente comprou aí um curso sobre determinado assunto e aí a gente adquiriu muito conteúdo sobre aquele assunto, sobre aquele determinado curso, e aí no final das contas a gente pegou um monte de teoria e não aplicou nada na nossa vida. E aí é muito comum a gente falar que isso tudo não dá resultado, que aquele conteúdo não faz sentido, que aquele conteúdo não é resolutivo, que aquele conteúdo não adianta de nada. Mas basicamente, se a gente não pega aquilo que a gente sabe e coloca na prática, a gente não vai ter mesmo resultado. E na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente sabe que a gente precisa tomar a quantidade suficiente de água, mas mesmo assim a gente não toma. A gente sabe que a gente precisa fazer atividade física, mas mesmo assim a gente não faz. A gente sabe que a gente precisa se alimentar de uma forma mais equilibrada. A gente sabe que a gente precisa comer alimentos mais saudáveis, menos açúcar, menos ultraprocessados, mas na maior parte das vezes a gente não faz isso. A gente sabe que a gente precisa cuidar de nós, das nossas emoções, mas muitas vezes a gente joga isso no canto e não faz o que precisa ser feito. E tudo isso vai acontecer basicamente porque racionalmente a gente sabe o que precisa fazer. Essa parte que eu tô falando aqui, que a gente sabe o certo e a gente sabe o errado, é a nossa parte racional. Então, racionalmente falando, a gente sabe qual é o certo, qual é o errado, qual a gente deveria escolher. Só que emocionalmente a gente acaba decidindo por outras coisas. Por quê? A maior parte das vezes a gente toma decisões baseadas no nosso emocional. E o que acontece? A gente não quer cuidar das nossas emoções, a gente não quer trabalhar as nossas emoções, o nosso desenvolvimento, a nossa inteligência emocional. A gente não quer olhar pra isso. Porque é muito complexo, porque é muito trabalhoso, porque eu não preciso, enfim, a gente dá um monte de desculpas. Mas é justamente por isso que a gente sabe racionalmente que precisa fazer um monte de coisa, mas na prática a gente não faz, porque a gente toma as nossas decisões baseadas nas nossas emoções. E as nossas emoções, muitas vezes, elas estão todas bagunçadas. Elas estão levando em conta muitas crenças, muitos condicionamentos que a gente veio adquirindo e carregando ao longo da nossa vida. E as crenças e condicionamentos, em sua maioria, são muito limitados e não são benéficos, positivos, não vão nos levar ao próximo nível. Basicamente, vão nos manter onde nós estamos, sem sair do lugar, na zona de conforto, fazendo tudo exatamente igual, mas não necessariamente essa é a melhor escolha. E aí eu vou te dar um exemplo pra você entender, pra ficar bem fácil de você compreender o que eu tô falando aqui de racional e emocional. Por exemplo, vamos criar uma situação hipotética aqui. Você trabalhou o dia inteiro, você foi pra sua empresa, fez o seu trabalho, você enfrentou muitos desafios, às vezes até teve que aguentar algum desaforo de algum colega, algum cliente, ou do chefe, ou sei lá, de alguma pessoa no seu trabalho, ou às vezes teve que resolver muito problema, muito BO lá no seu trabalho, ou é muito estressante, é muito desgastante, ou talvez você nem gosta de estar lá, você não gosta daquele ambiente, você não gosta das
das pessoas, ou você não gosta do que você faz, enfim. Vamos supor que você teve um dia de trabalho na sua rotina normal, mas você chegou em casa cansada, desgastada, estressada, né? Você chegou em casa com aquele acúmulo de todas as situações que aconteceram ao longo do dia. Você pensando racionalmente, você sabe que à noite você deveria chegar em casa, você deveria tomar um bom banho, você deveria comer alguma coisa mais nutritiva, mais saudável, não tão pesada, você deveria fazer uma higiene do sono, que você deveria diminuir as luzes, que você deveria deitar cedo, que você deveria se afastar das telas antes de dormir, enfim. Você sabe racionalmente que você precisaria fazer um monte de coisa para que você tenha uma boa noite de sono e para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. Racionalmente você sabe de todas essas questões, mas aí você chega em casa e quais são as suas escolhas? Pode não ser todos os dias, mas eu sei que tem dias que acontece isso. Eu sei que tem dias que você chega em casa e o que você quer? Ai, eu quero comer uma coisa muito gostosa hoje. Ai, eu mereço pedir um lanche hoje. Nossa, hoje com tudo que eu passei, eu mereço comer aquela comida que eu gosto. Eu mereço comer aquele lanche daquele determinado lugar e eu vou pedir lá e eu vou ligar minha série pra assistir aqui, pra dar uma desacelerada, pra dar uma desligada de todos esses problemas, de todas essas situações, porque hoje foi muito difícil, porque hoje foi muito cansativo, porque hoje eu tô exausta, enfim. Você vai tomar decisões emocionais e ao mesmo tempo você vai ter inúmeras justificativas que vão estar embasando essa decisão. Mas tudo isso vai partir do seu contexto emocional, das crenças que você tem, do condicionamento que você carrega, da situação de vida ali que você está vivendo. Então aí você vai pedir uma comida, vai pedir um ultraprocessado com muita gordura, um lanche mais pesado, você vai sentar, você vai ligar a televisão, você vai assistir, muito provavelmente você vai ficar até mais tarde do que deveria na frente da televisão, porque você vai ficar envolvido com aquela série, enfim. Nessa situação hipotética, as decisões que foram tomadas quando, essa pessoa hipotética chegou em casa foram decisões emocionais, foram decisões compensatórias, onde eu tive um dia ruim, logo eu mereço isso aqui. Eu mereço assistir, eu mereço ficar no celular, eu mereço jogar videogame, eu mereço comer, eu mereço beber, eu mereço fazer alguma coisa, porque o meu dia foi muito ruim, muito pesado, muito cansativo. E aí a gente vive uma vida ali de compensação, onde não existe equilíbrio e onde não existe escolhas intencionais e inteligentes. Então, basicamente, é por esse motivo que a gente faz tantas escolhas equivocadas e a gente sabe o que precisaria fazer e a gente não faz. E aí a gente tem tantas justificativas tão sólidas dentro de nós mesmos, que não foram trabalhadas, que envolvem as crenças e aquilo que a gente acredita muito fortemente, que a gente tem resposta para tudo, Então vão entrar muitas questões, como por exemplo, só se vive uma vez, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, enfim, tudo isso é a maior balela que a nossa mente já criou. Até porque, por estatística, você vai estar sim vivo amanhã e inclusive também por muitos outros anos. E outro ponto, você também nem tem a certeza de que você só vai viver uma vez. Então assim, isso é um assunto mais complexo. Enfim, é só pra você entender que a gente inventa um monte de desculpa, muitas vezes sem pé nem cabeça, só pra reforçar aquilo que a gente acredita. Eu acredito que eu mereço, eu acredito que eu devo fazer assim, eu acredito que esse é o certo, eu acredito que é assim que eu devo viver a minha vida. E com isso a gente vai empilhando, um monte de pequenas escolhas não tão boas assim. E a gente vai acumulando pequenas consequências que a gente vai ter que lidar lá na frente, quando essa pilha fica muito grande e começar a desmoronar. Então tudo sempre vai partir do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento, da nossa melhora como pessoa, do tanto que a gente sabe sobre nós, pontos fortes, pontos fracos, aquilo que são crenças, aquilo que são condicionamentos, aquilo que a gente tá trazendo, tá alimentando na nossa vida, mas que não faz parte da nossa essência, de quem a gente verdadeiramente é. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento, aprofundar nesse autodesenvolvimento, para que a gente tenha mais clareza sobre todas essas questões e porque a gente comece a entender também por que a gente sabe o que é o certo e por que a gente não faz e como que a gente vai mudar tudo isso. É só trabalhando o nosso emocional, o nosso autoconhecimento, as nossas crenças, que a gente vai conseguir sair desse padrão, que a gente vai conseguir mudar esse contexto na nossa vida. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, deixa um comentário aqui embaixo, fala sobre a sua opinião, sobre a sua experiência, que eu vou gostar muito de ler o que você acha. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui pra me sinalizar e também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.